Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o tutorial dessa técnica pálpebra luz. Então vamos ao passo a passo. Então, gente, comecei corrigindo a sobrancelha. Primeiro eu faço 3 pontinhos ali no ponto de início, ponto alto e ponto final. E depois eu vou corrigindo a sobrancelha me baseando nesses 3 pontos. Fica bem mais fácil pra gente conseguir fazer com que as duas sobrancelhas fiquem simétricas, tá? Iguais. E aí eu tô usando a pastinha da Avon, loiro escuro, tá? Porque a sobrancelha da minha modelo é bem clarinha e ela é bem loira, né? Então tem que deixar mais natural. Tô usando a pastinha da Avon, tá? Loiro escuro. E agora eu venho com esse gelzinho de sobrancelha. Vou deixar os produtos aqui pra vocês, tá? E antes de começar o esfumado com a sombra, eu sempre gosto de vir com um contorno antes, tá, gente? Mesmo contorno que eu usei no rosto dela, pra ligar o esfumado depois com o contorno do rosto, fica lindo. Ainda mais que eu vou fazer uma pálpebra luz mais alongada, tá? Então pega essa dica. Agora entrando com as sombras, primeiro eu vou pegar essa sombrinha bem amarelinha, porque o fundo da minha pálpebra luz vai ser mais quente, tá? E aí eu vou vir marcando todo o côncavo, marca até um pouquinho acima do côncavo. E como essa sombra é mais clarinha, né? Então ela pode chegar quase que ali perto da sobrancelha, tá? E outra coisa, marca do canto externo até o canto interno, tá? O cantinho interno a gente vai escurecer, porque a luz vai ficar somente no centro da pálpebra. Depois que eu marquei, eu venho esfumando ali pra levar esse marronzinho pra cima e ele ali com o contorno que a gente usa. Segunda sombra que eu vou usar vai ser uma sombrinha marrom, mas um marrom mais quente, bem telha, tá? Pra fazer esse fundo quente. E aí eu marco todo o côncavo novamente, né? E depois venho esfumando pra unir essa sombra com a sombra amarelinha que eu usei, pra ficar um fundo bem bonito e esfumado. Agora eu venho com o marronzinho mais escuro, né? E aí automaticamente eu vou diminuindo o tamanho do pincel. E agora eu vou marcar entre o côncavo e o globo ocular, bem aonde o pincel afunda, tá vendo? E aí eu vou marcar o cantinho externo e também um cantinho interno, desenhando todo o côncavo para dar profundidade, tá? Depois que você fez toda essa marcação, limpa o pincel e começa a esfumar também, porque a transição de sombra é muito importante. Depois eu venho com um marronzinho um pouquinho mais escuro, da mesma paletinha que eu tava usando, do Guilherme Nogueira, e aí eu vou depositar no cantinho interno e no cantinho externo. Eu não subo com essa sombra pro côncavo, tá? Ela fica concentrada ali só nos dois cantinhos para dar uma profundidade e destacar mais o centro da pálpebra, que depois a gente vai iluminar. Marcou e esfuma, tá? É muito importante deixar tudo esfumadinho. Eu até pego o outro pincel anterior para esfumar, porque essa técnica ela tem um acabamento esfumado, então tem que ficar muito bonito. Sempre quando vai caindo alguma sombrinha embaixo, eu vou limpando, né? Tomar bastante cuidado para não manchar a pele. Agora eu venho pegando essa sombrinha líquida da Luisance. Ela é um douradinho. Vou deixar a numeração para vocês aqui embaixo. E aí eu vou vir aplicando ela no centro da pálpebra, tá? Aplica e já esfuma as bordinhas para não ficar marcado. Para potencializar ainda mais o brilho no centro do olho, eu vou vir com uma misturinha de glitter que eu fiz. Um da Florenzi e outro da Mais Vaidosa. Antes de aplicar eles, que são glitters mais grossos, eu vou vir com a colinha de glitter da Roche Makeup. E venho com a misturinha de glitter que eu fiz. E aí eu vou pressionando esse glitter em cima daquela colinha que eu apliquei anteriormente, para ele fixar muito bem e não cair na pele, tá? E com o excesso que sobra no pincel de brilho, eu vou dando batidinha nas extremidades, porque esse brilho tem que ficar esfumado de dentro pra fora, tá? Nada marcado. Pra dar um acabamentozinho ali entre o esfumado e o brilho, eu volto com o segundo pincelzinho que eu usei, tá? E dou uma esfumadinha. Agora eu venho com o marrom café da paleta da Jaclyn Hill e vou escurecer ainda mais o canto interno e o canto externo, tá? Quanto mais profundidade você der para esses cantinhos, mais bonito vai ficar a sua pálpebra luz. Agora vamos fazer a parte de baixo, a parte inferior dos olhos. Eu começo primeiro com um marronzinho claro, esse daí foi um mostarda que eu usei, tá? Bem parecido com aquele amarelinho que eu usei no côncavo primeiro, né? E esfumo em toda a parte inferior. Depois eu já venho com a segunda sombrinha que eu usei, que foi aquele laranjinha meio telha, e também já vou esfumar ali. E agora eu venho com um corretivo, aliás, só com o pincelzinho sujo de corretivo, bem pouquinho, e faço um recorte, um leve recorte ali no cantinho externo, pra alongar ainda mais esse esfumado e deixar ele na diagonal. E como eu passei corretivo, agora eu venho só com um pó de tom de pele dela pra selar aquele corretivo ali, tá? Um contorninho no finalzinho pra finalizar.
E agora vamos para a parte do delineado. Delineado, eu uso um delineado preto na linha d'água. E depois também vou passando rente aos cílios inferiores para deixar esse olho mais dramático, tá? Para ficar aquele olhão bem maravilhoso. Gente, essa técnica é linda para formandas. Faço bastante. E aí eu passo esse delineado rente aos cílios em toda a parte dos cílios inferiores, tá? Desde o cantinho externo até o cantinho interno. E aí eu passo um pouquinho de delineado e vou esfumando aos poucos para não ficar marcado o delineado, tá? E como eu passo delineado, agora eu venho com a sombra preta, selando esse delineado para ele não escorrer, se caso o meu modelo fosse dessa maquiagem, para ela durar mais. E para esfumar a bordinha do preto, eu vou voltando com os mesmos marrom que eu usei. Então primeiro eu volto com o marrom mais escuro, né, esfuma a bordinha, e depois com o primeiro marronzinho que eu usei embaixo para dar acabamento no esfumado inferior. Tá? Agora eu venho com o delineado, vou fazer um delineado clássico, simples, porque o destaque vai ser os cílios postiços e esse brilho maravilhoso. Para dar acabamento no delineado ali no cantinho, eu venho com potencializador de sombra preta e dou uma esfumadinha ali no final, só para unir o esfumado de cima com o esfumado de baixo. E como eu usei o preto, eu volto com o marronzinho para dar acabamento. Agora eu vou iluminar embaixo da sobrancelha, venho com o mesmo iluminador que eu usei na pele dela. Inclusive, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo depois que me trazer o tutorial da pele, tá? E vamos para a parte dos cílios. Os cílios eu vou colocar um cílios mais volumoso. Esse daí é o G800, que eu compro pelo Mercado Livre. E vou passar o rímel antes, né? Eu sempre gosto de passar o rímel antes, tanto em cima quanto embaixo, para deixar os cílios bem pretinho. Enquanto o cílio estava secando, agora ele já deu uma secadinha e é só colar os cílios postiços, gente. Depois que eu finalizo ali com os cílios postiços, eu vou passar o delineador líquido para dar acabamento, para tampar qualquer colinha, né? E também para realçar ali o delineado rente aos cílios que a gente colocou. E para finalizar agora, eu venho iluminando um pouquinho mais o rosto e vamos para a parte da boca. A boca eu quis fazer um degradê, então primeiro eu venho com batom líquido. Esse batom que eu usei eu esqueci de mostrar, mas ele é o Flávia da Bruna Tavares. E aí eu vou contornando ele, tá? Só contornar a boca com ele, e sempre gosto de contornar um pouquinho de fora da boca para dar uma aumentadinha, tá? E sempre ter precisão na mão para passar o batom, gente. O batom é praticamente um delineado, tá? Eu até acho mais difícil, mas tudo é questão de prática, tá? E aí eu vou passando tanto em cima quanto embaixo, vou fazendo bem com calma para essa boca ficar bem desenhadinha. Depois que eu faço todo o contorno, gente, eu pego o próprio pincelzinho mesmo sujo de batom e dou uma esfumadinha na bordinha para esse batom mais escuro depois mesclar com o batom mais claro que eu vou passar no centro da boca. Então esfumo ele um pouquinho, tá? Agora eu venho com batom nude, esse é o da MAC, vou deixar o nome aqui para vocês. Pego ali e venho aplicando esse batom no centro da boca, onde não tinha aplicado, tá? Ao mesmo tempo que você vai aplicando, você vai dando umas leves batidinhas ali na bordinha da aplicação do batom nude, para ele mesclar com o batomzinho mais escuro e fazer aquele degradê, né? Com o centro mais claro e o contorno mais escuro, porque isso dá uma ilusão que a boca da minha modelo, da cliente, é maior, tá? Isso aumenta a boca. E esse foi o resultado. Se vocês gostaram, querem mais tutoriais, comenta aqui pra mim, curte o vídeo aí e me segue lá no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Tchau, tchau, até mais!